Então, meu nome é Lucas, né? Eu sou monitor de vocês e vou ensinar a como usar o Pygame para desenvolvimento de jogos. Não é uma biblioteca muito difícil de ser usada, na verdade ele abstrai muita coisa para a gente e eu vou demonstrar isso nessa apresentação, né? Deixa eu- Como eu já tinha comentado, né, o Pygame é um conjunto de módulos desenhado para a produção de jogos 2D. Ou seja, dentro do Pygame eu tenho vários módulos que facilitam a você desenvolver um jogo, né? Desde módulos de fonte, de teclado, de manipulação de imagens, transformações de imagens, enfim. O Pygame ele é baseado numa tecnologia chamada SDL, Simple Direct Media, e tem um layer também, né? Esse último L é layer. E essa ferramenta possibilita a manipulação das multimídias, ou seja, nós temos embaixo do Pygame a gente tem uma outra biblioteca chamada SDL. Ela foi inicialmente desenvolvida em C para manipulações de mídia mesmo, multimídia, e não foi voltado para a criação de jogos, mas você pode também criar jogos com SDL. Mas o intuito dela inicialmente não foi criar jogos. O Pygame também é cross-platform, ou seja, você pode rodar em qualquer ambiente, Android, iOS, Mac, Windows, Linux. Isso porque ele roda em cima do Python, né? O Python já é cross-plataforma mesmo. E é claro que você tem que usar algumas bibliotecas de sistemas operacionais para você fazer essa cross-plataforma, né? Porque, por exemplo, manipulações de arquivo, essas coisas é diferente em cada sistema operacional. E aí você usa uma biblioteca do Pygame, do sistema OS, que se chama, para fazer essas manipulações de arquivos automaticamente para você. Ao longo do curso, eu vou explicar isso melhor. E o Pygame também é gratuito. Ele é sobre uma licença chamada LGPL, ou Laser General Public License, ou seja, essa licença te permite você desenvolver um software com o Pygame, e esse software você pode comercializar, você pode vender ele. O que você não pode vender é o Pygame, né? Você não pode pegar o código do Pygame e querer vender ele. Você não pode. Você pode vender a solução que você dá, com a biblioteca, né? Você desenvolve o jogo com a biblioteca, o jogo é seu, o código é seu, só que o Pygame é gratuito. E você também pode modificar o Pygame da forma que você bem entende. Essa licença aqui ele é bem flexível em comparação com outras licenças, né? Tem licenças, por exemplo, que você tem que, se você fazer alguma modificação na biblioteca, você tem que divulgar essa modificação, mesmo que seu software for pago. Por exemplo, putz, eu esqueci o nome de um software que é bem utilizado. Bom, enfim. É, então, pense nisso, né? Porque se vocês tiverem algum jogo que queiram comercializar, vocês podem comercializar tranquilamente. É claro, se vocês usarem alguma outra biblioteca, vocês teriam que ver a licença dessas outras bibliotecas para saber se pode ser feito isso. Com o SDL, que é uma abstração do Pygame, né? Um módulo que o Pygame usa, né, foi desenvolvido alguns jogos. É uma curiosidade, né? O Left 4 Dead, ele foi utilizado, o SDL foi utilizado, e esse outro jogo aqui, Tales of Berseria. Esse Tales of Berseria eu nunca joguei. Esse Left 4 Dead eu já joguei, já no Xbox. Não sei se vocês conhecem o jogo. Pelo menos o Left 4 Dead eu acho que é bem conhecido, mas o Tales of Berseria, alguém conhece? Opa, tem alguma mensagem aqui. Esse Tales of Berseria eu não conheço também. Existem bibliotecas pagas para o Python? Bom, eu não conheço nenhuma. Acredito que possa ter bibliotecas pagas para o Python. Assim como existe para C++, né? C++ existe algumas bibliotecas, na verdade não frameworks que eles chamam, né? Pagas.
O SDL, assim, ele tem várias linguagens de programações bibliotecas de SDL para várias linguagens de programação, né? Tem para o Python, tem para o C++, para o C, tem para o Java, tem para várias linguagens de programações. Ele é uma framework bem ampla, é tipo o OpenGL. O OpenGL também ele é bem, ele tem a biblioteca do OpenGL é bem ampla em várias linguagens também. Java, Python também tem o OpenGL, enfim. Tem o DirectX, né? Não sei se, mas DirectX é mais prioritária mesmo da Microsoft. E a Java tem também DirectX, C++, C. Python eu não sei se tem para manipulação de DirectX. Mas o Python tem para OpenGL. Bom, alguns jogos feitos com Pygames, né? Aqui eu vou demonstrar alguns jogozinhos. No próprio site do Pygame lá tem vários projetos. Vocês podem abrir lá e todos são códigos abertos. E eu vou mostrar alguns que foram feitos assim. São jogos simples, né? Tem uns jogos mais complexos que eu vou mostrar aqui para vocês também, que aí leva muito tempo. Mas pro projeto de vocês lá do Heleno, pensem num projeto mais simples, como esses daqui que eu vou mostrar, né? As imagens são mais simples também, vocês podem também usar imagens pegas na internet, só toma cuidado com as licenças dessas imagens, ou vocês mesmos podem fazer essas imagens em pixel art, né? Usando um programa específico. Depois eu vou mostrar alguns programas para vocês para fazer isso, de pixel art, bem legais, são open source também. E ou o próprio Paint mesmo, pega o Paint lá e faz 3 por 32 por 32, 16 por 16, aí vai ser com vocês, né? Enfim, vamos mostrar aqui esse nanovírus H1 aqui, by Brandon e Natália, enfim. Só, vocês estão escutando? Sim. Beleza, deixa eu ver se dá para deixar full screen, acho que tá, beleza. Bom, o jogo é meio tosquinho assim, mas para treinar programação, assim, para desenvolver é bem legal, né? Você aprende bastante coisa. E, ó, esse jogo aqui, eu não sei, eu não cheguei a ler, tipo, como foi feito e tal. Mas esse tipo de jogo aqui não demora tanto assim, não. E, pelo menos esse daqui, o que eu acho que mais dá trabalho é desenhar o pixel art, né? Fazer a parte do desenho mesmo, né? Eu acho que a parte da programação não é tão difícil. Acho que em 2, 3 dias, assim, para um programador mediano, assim, desenvolve, né? Ele rodou. Ah, sim, o código tá no site deles. Tem aqui tem um link do projeto. Vocês estão vendo meu mouse, então, né? Tá o link do projeto. Depois eu vou passar esse slide para vocês, um PDF, aí vocês têm acesso também aos vídeos, enfim.
aos links. É... Opa. Esse outro jogo aqui, Little Root, é um jogo. Como posso dizer? É um RPG, né? É um RPG. E eu não achei vídeo sobre ele. Aqui tem um link sobre o jogo, né? Falando mais sobre ele. E aí você pode baixar o código-fonte, executar eles. E para quem gosta de RPG, né? Aqui já é um pouco mais complexo, esse é um pouco mais difícil que esse nanovírus aqui, né? Opa, que aqui você já tem mexer com title, mexer com movimentações do personagem um pouco mais complicadas, desenvolver sistemas de inimigos, tem sistemas de vida, de sistemas de ataque, que já é um pouco mais complicado, né? E aqui você tem o scroll do mapa, né? Por exemplo, alguém quer desenvolver uma danger gigante. Aí você vai descer aqui, né? Esse mapa vai se mover junto com o personagem. Então já é um pouco mais complicado de se desenvolver. Mas dá, claro, se você pensar em fazer as dangers com um mapa único, ou pixel art, ou usando o sistema de title. Title, para quem não sabe, por exemplo, você desenha um quadradinho aqui, e esse quadradinho se repete, né? Então, tipo uma matriz. Então, o mapa é basicamente uma matriz com números, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Esses números representam obstáculos, por exemplo, paredes, chão, é, escada, ou o próprio personagem. O próprio personagem é desenhado à parte, né? Essa parte não entra na parte do mapa em si. Só que o mapa é produzido como uma matriz, né? De, de tamanho. Tamanho não. De duas dimensões. Agora eu vou mostrar também alguns jogos, mas aí já são jogos muito mais avançados, mas é só para dar um ânimo do que você pode fazer com o Pygame, né? Você não precisa se limitar a jogos simples, você pode criar jogos mais complexos do que aqueles que eu mostrei. Então, vou apertar aqui, vou mutar meu microfone. Opa, desculpa. Agora ele vai mostrar, ali ele vai mostrar um outro programinha, que é um programinha desenvolvido no Pygame para pixel art. Mas esse jogo aqui, legalzinho, né? Gostaram? Lembra Esse, muito aqueles jogos de GBA, como que é o negócio? de Game Boy, sabe? Ah, sim, sim. Pixel art, né? O pessoal gosta de desenvolver para Pygame muitos jogos pixelizados. Por exemplo, esse mapa aqui é único. Esse mapa aqui é uma imagem só, né? Só que você pode mover a imagem conforme o play vai andando, né? E claro, aí você vai ter que fazer sistemas de detecção de colisões, enfim, para você não passar para fora do mapa. Como assim? Difícil deve ser esses NPCs, esses monstruzinhos aqui? Não, as movimentações eu acredito que a parte mais difícil desse jogo para produção seja o sistema de ataque aqui, né? Esse sisteminha aqui que ele fez. Os sistemas de ataques, a movimentação do personagem eu acredito que não seja tão difícil, porque existem soluções já para Pathfind, então. Vou escrever aqui. E tem essas soluções já. E essas soluções. é, Essas soluções você pode programar no seu jogo que facilita muito no desenvolvimento, né? Agora, esses sisteminhas assim mais criativos, né? O cara faz o ataque do cara.
Então, eu vou fazer o ataque conforme a. Isso aqui sabe o que lembra? Desbloqueio de celular, né? Lembra que eles estão aí? Os desbloqueios de celular? Então, aí cada tipo de movimento aqui que vocês fazem é um tipo de ataque. Eu acredito que essa parte aqui do jogo seja um pouco mais complicado. É claro, esse jogo aqui vocês poderiam fazer, seria uma alternativa. Eu acho que é factível. Eu acredito que só o sistema de ataque vocês poderiam mudar um pouco. O próximo aqui que ele vai mostrar, que eu vou mostrar para vocês, é um software, não um jogo. Esse aqui foi feito em Pygame também, é um software para pixel art. Eu vou apertar play aqui, só um minuto. Opa, eu só errei, não é pixel art não, é para desenhar, eu acho que para desenhar mapas, né? Deve ser de algum jogo, enfim. Ou um jogo, um próprio jogo que a pessoa desenvolveu, ela ela criou um software para manipulação de sprites, enfim. Vou continuar aqui. Não tem som não, tá, galera? Só para deixar claro. Mas entendeu? Vocês conseguiram entender aqui? Aqui é um softwarezinho para você criar imagem, movimentações, enfim. Você pode colocar sprites ou titles ou criar mapas. É um softwarezinho, acho que proprietário de alguém. Não sei se. Depois eu dou uma olhadinha se está nos projetos do Pygame. Aí eu envio o link para vocês também. Aqui já é um outro jogo, também um pouco mais. É simples, só que tem bastante sistemas de partículas, né? Deixa eu. É um Pong, basicamente, né? Aí já é um jogo mais complexo mesmo, né? Aí é complicado. Aí já é um jogo responsa, né? Aí é um jogo para se comercializar. E é claro, você pode fazer jogo AAA também, né? AAA, tipo, AAA para 3D, você não vai conseguir usar com Python, né? Mas jogos que brigam com grandes produtoras aí usando Pygame. Aí você vai ter que só saber usar, fazer imagens, ter uma boa lógica de programação, enfim. Mas o céu é o limite. Fazer um jogo curto, mas tão difícil que o pessoal passa horas nele. Tem gente que cria, por exemplo, Dama, né? Criou o jogo da Dama. O jogo da Dama não é tão difícil de fazer, mas é um jogo da hora, né? Que as pessoas passam várias horas jogando. Xadrez, enfim. Exposições, Zezé. Bom, enfim. Vou mostrar o outro jogo aqui.
esse último aqui usa bastante sistemas de partículas, né? E bastante efeitos, enfim, é um jogo bem mais complicadinho. Eu acredito que esse jogo aqui seja mais complicado que esse aqui, ó, que é aquela da aquele primeiro não, né? Esse aqui, que lá que é um jogo mais a pixel art mais trabalhado, né? Aqui o pixel art tem pixel art, só que menos trabalhado. Tá, fechar aqui já terminou. Esses aqui são projetos de 2019, né? Agora eu vou mostrar os projetos de 2020. Os links estão aqui para quem quiser acessar. Eu vou apertar play aqui no vídeo, deixando. É um jogozinho mais simples, né? Mas usa bastante sistemas de partículas. Esse jogozinho aqui já a estratégia dele é simples, né? Mas o que deixa legal nele é os sistemas de partículas, né? Os sistemas de efeitos, enfim. Que aqui poderia ser uma linha, né? Você poderia fazer a lógica do jogo, aqui seria uma bolinha e aqui seriam as linhas. E aí a bolinha fica quicando. Mas como é para jogo, aí você adiciona os efeitos. Então, os efeitos são feitos no Pygame, só que a pessoa usa sistemas de partículas, né? Ela cria, ele manipula partículas em cima do Pygame. Porque, na verdade, o que é partículas? Você, por exemplo, quer criar uma explosão. Você adiciona um efeito randômico para pegar, randomiza várias partículas, vários, por exemplo, pontos brancos, randomiza para ser jogado em diferentes direções. E, por exemplo, você quer fazer um efeito de não quer um efeito de caraca, mano, fugiu a mente. Bom, enfim, vamos supor que você faz um efeito de explosão e usa gravidade. O efeito de explosão vai criar tipo um arco. Peraí, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou desenhar no Paint, só um minuto. Eu vou tirar compartilhamento aqui e vou compartilhar uma guia, só um minuto. Uma guia não, desculpa. Uma janela. Por exemplo, vocês estão vendo? Então, você vai criar um efeito de explosão, por exemplo. Você cria várias partículas. Vou aumentar essas partículazinhas aqui, colocar. Você cria várias partículazinhas. Várias partículazinhas. Vou criar pouquinhas aqui. E o que você faz? Você lança elas em diferentes direções, essas partículas. Se você não adicionar gravidade, você concorda comigo que você vai ter aquele efeito de explosão mesmo, né? Agora vamos supor que você adiciona uma aceleração. Você vai ter um efeito assim, ó. Você teria um efeito de explosão assim, né? Abaixo. Nesse caso, teria um efeito de explosão em todas as direções. E aí, se você adicionar, por exemplo, nessas partículas uma gravidade, você teria esses efeitos. Então, na verdade, alguém já usou o. Caraca, como que é o nome? A Unity. Alguém já usou a Unity? Então, lá tem o sistema de partículas, não tem? Ah, não para efeitos? Lá tem o sistema de partículas. Você pega uma sprite, a sprite seria uma imagenzinha fixa,
e lá você randomiza essas imagens e, tipo, faz efeitos de cone, efeito de explosões, pode dar uma fluidez para essas partículas, né? E aí você adiciona isso no seu jogo. Por exemplo, você dá um tiro. Quando colidir com a parede, você instancia essas partículas naquele ponto, para dar um efeito, por exemplo, de explosão naquela área. E aí você, claro, você faz com o Pygame, né? Você não é uma biblioteca à parte que faz isso, é você mesmo que teria que programar. Se quiserem, no futuro, quando a gente fizer o nosso primeiro jogo, né, que eu comentei com vocês, eu explico para vocês como funciona esse sistema de partículas, eu crio um software, aí eu demonstro para vocês. Pode ser? Acho que vai ser bem legal. Perfeito. Vou voltar lá. Apresentações. Tá, vou apertar play aqui. Esse aqui é o sistema de score, né? Que legal também que ele mostra todo o caminho, né? O caminho que você fez. Esse joguinho aqui é maneiro. Jet. Como esse jogo é um pouco mais complicadinho, porque o mapa é criado conforme que você anda. Né? Você vai andando, os bloquinhos vão subindo. Esse daqui, alguém tinha me perguntado sobre o 3D. Esse aqui é o 2.5D. Não é nem 3D nem 2D. É o meio termo. E aqui é isomérico, né? O mapa é meio que de lado, ele não é nem de frente, nem de cima. A câmera é fixa, o personagem move e os titles são meio que o ângulo de 45 aqui, de 45, 45. Só que aqui é um jogo mais complicadinho, né? Que é um. Não, então, esse aqui não é um jogo 3D, é um 2.5D, é um 3D falsificado, vamos dizer assim. A pessoa, quando vai desenhar, ela desenha já como com uma forma 3D. E aí, quando ela plota na tela, dá esse efeito. Mas o Pygame, o Python, eu estou falando do Pygame, né? O Python tem bibliotecas que você pode manipular 3D, mas o Pygame você não consegue manipular 3D. É só 2D. Vou pro próximo jogo aqui. Aqui é um joguinho mais simples, né? Mas os efeitos de partículas aqui da arte, por exemplo. O efeito de partículas aqui do chão, né? Esses efeitos de partículas que dão uma vida, né, pro jogo. E claro, a animação, né? O efeito da água. O efeito da água me surpreendeu. É a lenda do herói, né? Lembra bastante. O efeito das chamas, tá vendo? Tá vendo os efeitos da chama? É feito um efeito só que é colocado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Ou algumas vezes é sprite. A pessoa desenha todos os frames, quando não é partícula, desenha todos os frames da chama e faz animação nesses pontos, né? Pode ser as duas coisas, não sei afirmar agora se sistema de partículas ou sistema de sprites. Mas como é um jogo 2D, eu acredito que seja sprites, essas chamas. Isso, se for sistema de sprite, não vai ser aleatório, né? Aí não vai ter. Você não tem partículas randomizadas, né?
Mas, como é um jogo 2D, o objetivo né, o cara fixar na chama, né? Pode ser feito com sprite. Que a pessoa fala, pô, eu tô vendo que tem uns frames iguais. A pessoa que tá jogando não vai notar isso. Bom. Mas tem um sistema de partículas sim, ó, porque sai na tela, tá vendo? Bonito, ó, isso aqui é sprite mesmo. Essa movimentação das cortinas aqui. Isso aqui são os sprites. A pessoa desenha na mão. Que tá em progresso ainda esse jogo, né? Certamente a pessoa conceitualmente desenhou, não sei se vai ficar assim mesmo, né? O jogo, mas quando tá em progresso o jogo, tipo, é feito um esboço do jogo, né? Não é aquelas imagens oficiais que vão ser usadas no jogo pronto. Qual sombras? Essas sombras, deixa eu ver só, deixa eu. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Eu tava falando aqui pra ninguém. Então. É... Olha o Xing aí, quase isso, né? Passar a aula toda falando pro nada. Tá. Não, não, eu vou estar mutado. Então, sistemas de sprites ali, de sombra que você estava comentando, não é difícil. Esse jogo aqui não foi difícil. É um sistema de sprites, só que você coloca embaixo do personagem numa layer atrás dele, né? Para o personagem ser renderizado em primeiro plano. E essa sombra em segundo plano. Aí o que você faz? Você segue. Você coloca. Como ele está embaixo, a mesma posição que você dá para o personagem, você dá para o objeto também. Então é uma manipulaçãozinha de imagem, né? Não é uma sombra dinâmica. Ou seja, é uma sombra com cálculos matemáticos. É claro, você pode fazer uma sombra com cálculos matemáticos. Só que vai te dar trabalho, hein? Tem toda uma física envolvida, enfim. Deixa eu apertar player aqui. O que eu estava comentando aqui também é um projeto, não sei se vocês chegaram a ouvir, né? É um projeto em progresso, né? Não está pronto ainda. E essas sprites, esse aqui pode ser só um modelo. Ou seja, esses titles, essas imagens podem ser apenas temporárias. Aí, quando o projeto já está quase finalizando, aí é feita uma remodelagem nos desenhos, né? Melhora, faz um melhoramento neles e adicionam. Porque o que você tem que pensar? Criar o jogo primeiro, ou seja, as dinâmicas, as dinâmicas, os objetivos do jogo, a estrutura do jogo em si, né? Para depois você se preocupar com imagens. Imagens são só imagens, efeitos visuais são um plus no seu jogo. Por exemplo, você pode criar um Pong e do Pong você pode adicionar partículas, adicionar efeitos, enfim, você pode modificar o Pong para ser um Pong high-tech, né? Mas a essência do Pong ali, você tem que começar a pensar nisso quando você começa um jogo. Deixa eu ler aqui a mensagem do Gustavo. Mas, tipo, se eu fosse desenhar uma sombra de um personagem que se aproxima da luz, ele aumenta. Aí é só programação. Dá pra fazer com sprite também, só que é o seguinte: quanto mais sprites você coloca no seu jogo, mais pesado o seu jogo fica, né? Você pode fazer tudo com. Na verdade, assim, tudo que. Assim, não vou falar tudo, mas quase tudo você pode fazer com sprite. Se você usar programação, você reduz o tamanho do seu programa, né? Porque você não vai usar imagens, você vai usar um algoritmo, né? Você vai usar
uma função que faça isso para você. O Pygame não tem luz dinâmica, então você pode programar uma luz dinâmica. Tem tutoriais na internet para programar luzes dinâmicas, enfim. Porque aí você vai pesar o processador, né? A placa de vídeo, no caso. Porque aí você vai fazer cálculos matemáticos. Por exemplo, usando a- as leis lá, né, da refração, da, as leis da ótica, né? Que a luz sempre caminha em linha reta. Mas, assim, como eu falei, o céu é o limite. Deixa eu apertar play aqui. Ó, você pode ver, ó, que a sombrinha tem até a sombrinha tem até um efeitozinho ali, certamente, mas os efeitos de cor você pode é simples de fazer. Você pode trocar a paleta de cor de um sprite via código, isso não é complicado. Você pode, por exemplo, desenhar uma nave em preto e no software mudar a cor dele, entendeu? Então, esses efeitozinhos de troca de cor é bem simples de se fazer. Aqui tem um outro jogo, Tech Demo. É, esse jogo aqui eu não sei o que que é, pra ser sincero. Ah, não, não. Esse aqui parece que é as luzes dinâmicas, ó. É um sistema de luz, tá vendo? Isso aqui é programação. Entendi aqui. Isso aqui é programação. E aí você vai perguntar, mas o Python não tem 3D? Como tem um 3D aqui? É, assim, tem matrizes de transformações que você. Porque assim, o que que é o 3D? Nada mais é que um 2D com efeito de visualização 3D. Então, o que, que o cara certamente fez aqui embaixo, nessa parte de baixo, aqui nessa malha, né? É, ele criou as matrizes de transformações de R3 para R2. Vocês estão familiarizados com isso em álgebra linear? Vocês tiveram álgebra linear? Então, tem as matrizes de transformações lá. Vocês vão aprender, então. Eu acho que vocês estão começando agora. Vocês vão ver lá uma matriz que transforma de R3. Você tem um vetor de 3 posições e ele te dá uma coordenada em 2 posições. E essa coordenada na tela é a posição que ele ficaria se você estivesse visualizando de um ponto para um objeto. Vocês vão entender mais quando vocês estiverem na álgebra linear, não se preocupa com isso não. E aqui no lado esquerdo a gente tem as luzes, é legal, é bem legal. Depois dá uma procurada, matrizes de transformações, de rotação, de translação, de posição, é bem show. Meu projeto de Python, eu usei o Pygame, é em 3D meu projeto, e eu usei todas essas matrizes de transformações para fazer o 3D, né? É um 3D que eu mesmo programei no Pygame, né? É claro, não dá para fazer jogo nem nada, né? Eu fiz só para linhas e pontos e linhas e pontos. Eu só fiz essas transformações, porque o meu era para manipulações de vetores. Depois, se quiserem, depois eu mostro para vocês. No lado esquerdo aqui que você perguntou das sombras, ó, aqui nós temos sombras, tá vendo? Ó, tá vendo aqui as sombras? Aí, nesse caso aqui, foi usado algum sistema matemático para produzir essas sombras, né? Ah, aqui é para você criar mapas. É um software para você criar mapas dinâmicos. Ó, sistemas de layer, tá vendo? Essa parte cinza que tá aqui atrás, tá numa layer inferior a essa aqui, na frente. O que eu tô explicando aqui, eu não sei se está sendo muito complicado, mas estou explicando mais ou menos como funcionam esses jogos, né? Vocês não precisam desenvolver tudo isso, a entender tudo isso por agora, né? Parece um pano no meio? O que que parece um pano no meio, o José? Esse aqui? É o último jogo? Esse aqui? Ah, sim, é. Sim, sim, é uma malha. Ele está simulando aqui randomicamente essa malha. Ó, por exemplo, ó, ele está simulando aqui um sistema de pano. Pode ser um sistema de pano, real.
que ele tem 2 pontos fixos aqui, né? E a movimentação. Pode ser uma simulação de pano. Aqueles panos dinâmicos, né? Daqueles jogos. E aqui, o outro software aqui, né? Só deixa eu... É um sistema para criar mapas. Esse tem os sprites das árvores, tá vendo? Eu acho que esse aqui é daquele jogo lá que a gente viu, o primeiro, que parecia a Lenda do Herói. Eu acho que é um software que eles criaram para manipulação. Que é esse aqui, né? Ó, todos os sistemas de trabalho de código, música, as artes foram feitos por ele mesmo. Aí tem os links lá, eu passei o link para vocês também no projeto. Não, desse aqui eu não passei, mas se quiserem depois eu passo para vocês. Esse aqui são um compilador de projetos. Tem o mesmo sprite do começo. Alguma pergunta? Gostaram lá dos jogos? E tudo feito em Pygame, viu? Sim, sim. E feito em Pygame. Eu não sei se aquele software já existe já, ou se ele criou para produzir o jogo deles. Depois eu dou uma pesquisada para vocês. Bullet Hell? Qual que é? Ah, você sabe, eu tava no 2020. Eu não cheguei a ver o namoro. Esse aqui? Que é um 3D falsificado? Ah, é bem legalzinho mesmo. Dinâmico o mapa, né? Eu gostei desse aqui também. Eu peguei esse vídeo justamente por causa desse jogo aqui. Bom, beleza. Depois eu vou passar o PDF para vocês, aí vocês dão mais uma olhadinha com calma. Bom, então, como eu estava falando, que o Pygame, existe várias bibliotecas para você manipular o sistema, né? Por exemplo, você tem a biblioteca Display. A Display faz o quê? Ela é responsável por exibir uma tela no seu sistema operacional, Windows, Linux, enfim. Ele cria uma janela onde você vai desenhar alguma coisa lá dentro. E manipulações de imagens também, junto com Draw, isso. E exibição de. Não é manipulação de imagens, mas exibições de imagens. Então, o display controla a tela e exibições de imagens. Junto com o Draw, né? As duas aqui, elas se conversam. Nós temos uma biblioteca chamada Image e uma Surface. A Image é responsável por ler um arquivo, seja PNG, JPEG, enfim, GIF. Ela é responsável por ler esses arquivos e transformar ela numa sequência de dados possíveis para ser ler pela Surface. Desculpa, a imagem cria uma surface, na verdade, né? Você passa uma imagem para a image e a image cria uma surface e a surface é usado para desenhar, entendeu? Tudo tá ligado, tudo tá ligado. Então nós temos pegamos uma imagem, criamos uma surface e a partir da surface a gente desenha alguma coisa na tela e o desenho aparece na tela mediante ao display. E nós temos uma outra função chamada color. A color nada mais é que um vetor de 3 posições, de 4 posições, na verdade, que você define uma cor para o seu objeto. Aí você fala assim, mas a gente conhece que é RGB, né? Por que 4? Porque a gente tem uma que é o alfa. O alfa é a transparência do objeto. Por exemplo, você pode ter 3 cores e uma de transparência. Por isso são 4 cores. Depois eu vou explicar mais. Depois, claro, eu vou explicar detalhadamente que as funções de cada um e como elas se comportam num código. Nós temos de events,
o módulo de events em cima do Pygame, ele é responsável por manipulações de interface, teclado, mouse, joystick, controle, clique na tela, posição de mouse, enfim, ela é responsável por tudo isso. Nós temos o sistema de fonte. O sistema de fonte é para você desenhar um texto na tela, ele vai converter um texto que você digitou, entre parênteses lá. Não sei se o Heleno já passou para vocês o printf, acredito que já, né? Que é uma das primeiras aulas. Opacidade, do Color, né? Opacidade, isso. A fonte, como eu estava falando, ele converte um texto com uma string, né? O Heleno já passou para vocês string, acredito eu. E converte numa imagem que contém. Basicamente, a fonte, quando você exibe na tela, é uma imagem. Ele vai converter um texto em string numa imagem a partir de uma fonte. Literalmente, uma fonte. Aqui você, a mesma fonte que você usa no Word, no Excel, nesse software de manipulação de texto, é a mesma que você vai usar aqui no Pygame. Aí você tem o Arial, o Comic Sans lá, enfim, você tem todas aquelas fontes que você pode usar ou baixar na internet uma fonte sua, ou você mesmo construir a sua própria fonte. É possível também. Aí você usa esse módulo para criar, a partir de uma string, um texto com a sua fonte para ser exibido pelo Draw, esse texto. E claro, pode ser dinâmico, né? Você pode, por exemplo, ter o score lá. O score tem um valor. Aí você cria uma string concatenada com sua vida. Concatenar é você somar, né? Tipo, vocês aprenderam já concatenação de strings? De variáveis com strings? Tipo, vou escrever aqui na coisa, tipo assim, vida ponto mais vida. Tipo, vida é uma variável e você soma ela, ela se transforma numa string contendo uma string incluindo a sua vida. Enfim, a gente vai ver isso ao longo do curso. Aqui é uma outra biblioteca também do Pygame que contém as constantes das teclas do mouse e do teclado, ou seja, são constantes numéricas que mapeia os números para as teclas. De vez em você saber, por exemplo, que o K no teclado é 53, você vai colocar um texto. Esse texto é uma constante lá desta aqui, por exemplo, key underline K. Esse key underline K mapeia ele para o valor da tecla K. Então essa troca, né, de número com palavras, que é mais fácil você digitar key underline K do que decorar o valor do K, né, da tecla K. Qual é o valor que quando você aperta K corresponde no events? Porque essa aqui, ela junto com events, facilita bastante. E temos o mouse. O mouse também é do events, né? Tá aqui separado, tá mostrando separado, mas quem usa ela é o events. E possui mais, aqui tem umas caixinhas, até esqueci de colocar uma setinha aqui, algumas outras caixinhas que mostram que existe mais funções, né? Mais módulos dentro do Pygame, com outras finalidades. Mas as principais que a gente vai usar é essas daqui. Opa. Todos vocês já instalaram o Python? Acho que a maioria, né? O Pygame também, né? Então, beleza. Se a maioria já instalou, fazer o seguinte. Eu já tinha produzido um vídeo como instalar o Python e o Pygame. Mas só para deixar claro, tem alguém que não tenha? Alguém fala assim, eu não sei instalar, não instalei, não tenho. Porque aí eu ensino. Mas se todo mundo já instalou, acho que eu vou pular essa parte.
Você, Victor Campos, você não tem, né? O Python instalado. Tá. Ainda não. Bom, o Python você tem que instalar pelo site lá do python.org. Mas você chegou a ver o vídeo que eu postei, né? Só para deixar claro, ou não? De instalação. Vitor? Oi. Eu Você ainda chegou não vi o vídeo. Então, você chegou a ver o vídeo? Ainda não. Ainda não. Beleza. Onde é que eu É, posso ver o vídeo? é que assim, basicamente ele não vai precisar agora, mas o vídeo você pode encontrar no Discord. Ou vou passar para você pelo WhatsApp também, para todo mundo. E lá tem como instalar o Python, como instalar o Pygame, como Uhum. instalar o Visual Studio também. Tá no Classroom e tem no Discord também, se não me engano, fixado lá. Se não Ah, tiver, tá, beleza, então. Eu procuro lá e acho. a gente não vai precisar agora, fica tranquilo. É só para saber. Porque eu já tinha feito um vídeo, então acho que eu posso pular essa parte. Mas também depois vocês veem com calma, tá? Tá bom. Para instalar mais, basicamente para instalar o Pygame, pip install dois tracinho user Pygame no CMD lá, né? Acho que todo mundo sabe abrir o CMD, mas no vídeo lá também está explicando como abre o CMD. Porque senão vai ficar muito longo no vídeo. Eu vou explicar como funciona agora, como funciona o Docs do Pygame. Porque é o seguinte, o pessoal fala assim, pô, mas Pygame é muito difícil, tem muitas bibliotecas, é muito conteúdo, pô, eu não vou decorar tudo isso. Ah, não, esquece, não decora nada. Decorar é a pior coisa que você pode fazer. Por isso que existe a documentação do Pygame. Eu vou explicar como você navega nesse site, inclusive como tirar exemplos desse site, né? Porque tem vários exemplos de como utilizar essas funções, que facilita muito. Então eu vou parar de compartilhar aqui. Opa, parar de compartilhar aqui. Vou compartilhar uma aba aqui do Google, do Chrome, desculpa. Só um minuto. Só um minuto, gente. Beleza. Deixa eu ver. Uma guia. Estão vendo? Estão, né? Beleza. Bom, aqui na página principal, você já vai começar a ver aqui, né? Tem o README, possui o que é o Pygame, como funciona, quem inventou, é tipo um breve resumo do que é o Pygame. Aqui como instalar, as licenças, alguns sistemas de arquivos aqui, mas isso aqui esquece por enquanto. Aqui temos tutoriais também, ó, introdução ao Pygame, import initialize, como mover uma imagem na tela, sprites, módulo de sprite. Inclusive, você não precisa criar um sistema de sprite do zero, né? O próprio Pygame tem um sistema aqui de manipulação de sprites. Sistema de câmera, enfim. Algumas referências também aqui. Na verdade, a referência é o próprio site, né? É o próprio link dos sites. Aqui em cima, nós temos as bibliotecas mais utilizadas, né? Então, vamos lá. Vamos começar por display aqui. Vem aqui, clique em display. Aqui, nós temos o que esse módulo possui, ou seja, o pygame.display possui essas funções aqui. E aqui embaixo possui a função, por exemplo, aqui nós temos o pygame.display.init e aqui inicializa o display, ou seja, vai basicamente mostrar uma tela para você no seu Windows. Aqui nós temos a função de kit para você
fechar a tela. Enfim, aqui são todas as funções, não vou passar por todas, né, que são muitas funções. Mas basicamente, se você clicar aqui, ó, eu quero saber como funciona esse pygame.display.init. Você clica aqui. E aí ele vai te mandar para essa. Na mesma página, ele vai descer para você lá na onde que tá as informações do init aqui, né? Ó, tô vendo que se eu subir tudo aqui de novo, ele volta para essa página, para o mesmo lugar que tá. Então ele não muda de página, ele só desce para você para onde tá as informações. E aqui tem toda a descrição, né? Inicializa o Pygame, o módulo display, não pode ter. Não, ainda não pode ser, não pode ter sido inicializado, né? Ele só vai inicializar uma vez. E se você usar essa função aqui sem nenhum argumento, ele já vai automaticamente configurar para as especificações máximas do seu hardware. Porque você tem algumas configurações, né? Aqui, ó, Windows, Unix. Aqui, por exemplo, são as bibliotecas gráficas, né? Pode ser o DirectX, WinDlib, X11, enfim. Você pode passar isso aqui como argumento para o init, para ele saber o que você quer utilizar. Se você quer renderizar com DirectX, com OpenGL, com X11, enfim. E se você não passar nada, ele vai usar do seu hardware a configuração máxima possível. Como se o seu hardware não tivesse mínimo, né? Ele ia usar o máximo dele. Então, lá no jogo, quando você troca para o mínimo, médio e máximo lá dos efeitos, né? Ele vai usar o máximo deles. As máximas acelerações de hardware do seu computador, vamos dizer assim. E aqui embaixo tem um exemplo de código de como utilizar ele. Ó. Todos têm, tá vendo? Aqui, ó, o kit, o get init, set mode, enfim, todos aqui têm um exemplo de código. Vamos, por exemplo, aqui no init, clicar aqui. Se você clicar aqui, ele vai te jogar para um outro site. E aqui tem um exemplo de como testar, né? Ó, pygame.display.init. Esquece as outras linhas de código, mas aqui ele te mostra como utilizar ele. Aqui ele mostra outras coisas, mas basicamente aqui é uns exemplos de códigos, tá vendo? Só um adendo aqui que eu errei. Na verdade, o init não tem argumento. Eu falei besteira. Quem tem argumentos é o set mode. O set mode que tem. Bom, enfim. Vou explicar eles mais para frente. Mas o set mode é o que eu tinha dito lá, que faz toda aquela manipulação para você escolher se é DirectX, se é OpenGL, quem vai renderizar o quê, as preferências de hardware, tem tudo, né? Se é full screen, se tem double buffer, se é surface por hardware, enfim. Depois vocês dão uma lidinha aqui, que não sei se quem não sabe inglês, você pode traduzir o site também, que é uma linguagem técnica. E como é uma linguagem técnica, o Google Tradutor traduz bem o texto. Né? Não é aquele inglês de se você vê um jornal, você vê aquele inglês todo diferentão, né? De palavras estranhas, tal. Aqui já é um inglês mais com palavras tranquilas, vamos dizer assim. Nenhum comentário. E aqui tem as funções iniciais do display, né? O que a gente vai mais usar vai ser esse init, o kit. O kit, na verdade, a gente usa uma vez só. Set mode, a gente vai usar uma vez só. O sistema de update para atualização na tela. E eu acho que só. Set caption, para você mudar o nome da tela. Acho que só do display, só isso. Se a gente vir aqui em draw, a gente tem as primitivas, para você desenhar primitivas, por exemplo, você quer desenhar na tela um quadrado. Você pode desenhar um polígono, um círculo, uma elipse, um arco de circunferência, uma linha, várias linhas. A line, né, uma linha estreita, né, e possui anti-aliasing também. Essa aqui é uma outra. Segmentos de linha, são várias linhas, né, são vários segmentos de linhas com anti-aliasing. Fontes, se a gente clicar em fontes aqui,
Também tem as funções da fontes, como usar elas. Aqui, basicamente, te ensina a como usar cada conteúdo, né? E, inclusive, como eu falei para vocês, os exemplos de como usar. Aqui que eu falei para vocês, aqui também tem algumas funções de focar, para pressionar, porque você pode criar, por exemplo, um box text, né? Esse box text, por exemplo, quando você clicar, você quer selecionar ela. Então, quem vai fazer isso é aqui. E aí você quer digitar alguma coisa lá e apertar Enter. Quando você apertar Enter, ele vai mandar o que está escrito lá para uma variável. Enfim, ó, Start Text Input, Stop Text Input, enfim, para você desenhar uma caixa de texto, um quadrado de uma caixa de texto, né? Enfim. Como eu falei para vocês, o key possui algumas constantes. E aqui são as constantes, por exemplo, o backspace possui essa nomenclatura aqui na tabela ASCII, e a descrição é o backspace, né? Mas a nome da constante já diz o que faz, né? Tem algumas que não é tão explícita assim, alguns nomes, né? Mas a maioria, o nome da constante é o nome da descrição. E, por exemplo, ó, a KK, ó, por exemplo, os F1, F2, F2, ó, KF1 é o F1, e o KF1 mapeia para um número que, quando você apertar F1, vai corresponder ao número, a tecla F1, né? Enfim, aqui tem uns exemplozinhos ó, de como usar eles. Tem um outro exemplo aqui de código também. Na verdade, aqui já é o exemplo dele mesmo, né? Que é um exemplo de como utilizar mesmo. Enfim. Bom, eu não vou passar por todos, né? Senão o tempo fica curto. Mas eu acho que vocês conseguiram pegar a essência desse documento. Vocês não precisam decorar, só vocês virem aqui, por exemplo, quero fazer alguma coisa com mouse. Como faz alguma coisa com mouse? Eu não sei. Então vamos lá, vamos nos eventos. Vamos lá nos eventos. Vamos procurar alguma coisa relacionada a mouse. Na verdade aqui tem a biblioteca do próprio mouse, né? Aqui o mouse, ó. Beleza. O que tem aqui, ó? Verificar se está pressionado algum botão, pegar a posição do mouse, se set visible para, por exemplo, esse cursor, essa setinha do mouse, se quer desabilitar ou não, você pode usar essa função. Algumas vezes o próprio nome da função já vai dizer o que faz ela, né? Como é simples. Get focus para focar alguma coisa, enfim. Pegar a bolinha do mouse, né? O quanto você movimentou. Não, desculpa, esse aqui é o relativo. Saber, por exemplo, de um ponto a outro, o quanto você movimentou. Esse aqui já é um pouco mais complicado. O que é esse real aqui? Se você clicar aqui, ele vai mostrar, né? Ele vai te mostrar a variação de um ponto XY para um outro ponto XY. Bom, enfim. Algumas coisas mais avançadas aqui também nós temos, né? Ó, cursores, joystick, para usar máscaras. Por exemplo, você tem. Quem mexe com Photoshop sabe, né? Você tem uma parte que você quer criar uma máscara, ou seja, quer mostrar o que está atrás. Então você usa essa biblioteca. Os sprites que eu falei para vocês, tem como manipular esses sprites. Transform, ou seja, tem matrizes de transformações aqui para rotacionar imagens, dar zoom imagem, escalonar a imagem, cortar a imagem não, né? Mas escalonar a imagem, enfim. FreeType, esse FreeType aqui é para usar conjunto com fontes, né? No caso, se você tiver um FreeType, alguma fonte particular, MIDI, Overlay, Pixel Array, Pixel Copy, essas funções aqui, ó, Math, tem sistemas de matemática também, para se alguém precisar, ó, sistemas de vetores, ó, vetor 2D, vetor 3D, enfim. Tem muita coisa. Tem outros também aqui, né? Câmera, CD-ROM, para você. Isso aqui ninguém vai usar, né? Dificilmente. Exemplos também. Se você quer aqui, ó, clicar em exemplos, tem os exemplos de Aliens. Aqui esse aqui de cima, só que é antigo. Sistemas de estrelas, como mover, fontes, FreeType, enfim, aqui tem vários exemplos. Se você clicar em um aqui, por exemplo, do Allen,
Aqui ele vai te mostrar o que é o jogo. E se você clicar aqui no... Opa, é isso mesmo. É isso mesmo. E aqui, como executar ele? Por incrível que pareça, isso aqui já está implementado no Python. Então, se você colocar esse código aqui e apertar para executar o Python, você já vai jogar esse joguinho do Aliens aqui. E esse jogo dos Aliens aqui, certamente tem o código-fonte na internet, né, no GitHub. E aqui tem vários, né? E é só o nome dele, né? eventlist.main e executa o código. Aí ele vai, tipo, você vai visualizar como ele funciona, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Ah, setas. Desculpa, eu vi agora que vou precisar sair. Ah, tá, beleza. Quem precisa sair, pode sair que tá gravado, né? Mas vocês veem depois. Do que, deixa eu ver aqui. Você falou, comentou. Só um minuto. Vocês estão vendo ainda a tela? Tranquilo. Que não, desculpa. É aqui mesmo. Que up, eu acho. Cima para baixo, as setinhas aqui, ó. Key up, key down, key right, key left. WASD também vocês podem usar. Enfim. Mas depois eu vou explicar. Não vou explicar tudo, né? Mas a gente vai usar algumas aqui, as principais. Aí vocês estão pegando o jeito. Mas deu para entender? Vocês não precisam decorar. Você só. Só voltar para a tela aqui. Agora foi. Mas deu para entender? Opa, tranquilo. Entendeu? Então, se qualquer dúvida que vocês tiverem no código, eu não sei para que serve aquela função, e é do PyGame, vão aqui na documentação, cliquem, dão uma lida. Não sabe inglês, traduza no Google Tradutor lá, não tem problema nenhum, ninguém tá vendo. Também não é vergonha nenhuma, e o que importa é aprender. E, bom, vou voltar aqui, vou parar de apresentar e voltar na tela da apresentação, que é a apresentação em PowerPoint, que é errado isso aqui. Espera aí. Tá, deixa eu fechar todos aqui. Slide. Só um minuto. Espera aí que tem dois abertos. Ah, tá, beleza. Eu já descobri o motivo já. Deixa o outro. Foi. Bom, aí toda essa falação para simplesmente a gente ter uma tela preta. Aqui nosso primeiro programa que a gente vai fazer, antes do Big Bang, ou seja, nosso mundo não foi criado, nosso universo não foi criado ainda. Uma analogia a isso. E como esse Big Bang funciona? Aqui está o código. Claro, não se assustem que, na verdade, há muitas coisas aí a gente vai passar ao longo do curso, né? Então, aí eu criei basicamente uma das principais funções que a gente vai usar ao longo do curso. Na primeira linha aqui, nós incluímos o PyGame, né? O import PyGame. Na segunda linha aqui, considera os números, né? Quando eu falo linha, eu tô falando na parte do código, né? Na próxima linha do código, que aqui é comentário. O hashtag, quando tem hashtag, você pode comentar que não vai fazer parte do código. String size aqui, se a gente colocar, aqui é uma tupla, vocês vão aprender também o que é tupla, mas você poderia colocar x igual a 800 e criar uma outra variável y e botar 600 e que vai funcionar também.
Na próxima linha, aqui nós temos o screen. O screen que eu falei para vocês pertence àquela classe de. Deixa eu voltar aqui. Pertence a essa classe display, o screen. Ou seja, ela vai criar uma instância da tela. E aqui que a mágica vai acontecer, né? Porque é essa screen que que você vai manipular a tela. Na próxima linha, nós temos um pygame.display.setCaption. E aqui nós colocamos o nome. Esse nome é o que vai ser exibido aqui em cima, né? No caso, o Big Bang. Só voltando para a linha de cima, esse pygame.display.setMode, aqui nós passamos o tamanho da tela, mas aqui a gente pode passar outros argumentos para melhorar a qualidade, a velocidade do jogo, a qualidade do jogo, se é OpenGL, se é DirectX, que vai ser utilizadas as APIs da DirectX, da OpenGL, enfim. Mas depois eu vou passar certinho para vocês como funciona o set mode, como funciona as principais funções do display. Por enquanto, mantém só esse código em mente, né? Set mode, se você passar o tamanho da tela, ele vai criar uma telinha para você daquele tamanho. Só isso. Se você usar, você pode usar o pygame.display.init lá, você pode, só que aí você vai ter que se você quiser mudar o tamanho da tela, você vai ter que ir nessa função aqui. Porque aquele init, como eu falei para vocês, vai inicializar com a melhor opção de hardware que você tem. Inclusive, ele que vai definir qual é o tamanho da tela, não é você. Mas se você usar esse set mode, ele que define para você que define o tamanho da tela, o que utilizar, enfim. Pygame.display.setCaption vai modificar o nome lá lá de cima, como eu falei para vocês, né? Você pode trocar essa imagenzinha também. Por padrão é a cobra do Python, né? Do Pygame aqui. Mas você pode trocar esse íconezinho também. Se vocês forem lá na documentação do display, lá tem uma função que faz essa troca. Aqui nós criamos com o Time, que é uma outra biblioteca do Pygame, um clock. Então aqui nós temos um game clock. Esse game clock é para controlar tempo, segundos, frames por segundo da tela, enfim. No caso a gente vai usar aqui para controlar o FPS, né? Quantidade de frames por segundo do nosso programa. Eu criei uma variável aqui temporária, ou uma variável local, né? Chamada game running. Botei como true e criei um while. While vocês chegaram a aprender? Criar variáveis sim, né? Acredito eu. Sim, é um loop. É um loop. No caso aqui é um loop simples, é um while game running, ou seja, enquanto tiver true, essa função, que a gente definiu lá em cima true, né? A gente definiu aqui como true. Então, while game running, enquanto essa variável aqui de cima tiver true, ele vai manter nesse bloco principal aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Tem mais menuzinho. Aqui eu não estou usando o Visual Studio, né? Eu estou usando aquele idle lá, a, a ideia principal do Pygame. Então, enquanto esse game run não tiver falso, ele vai continuar executando esse bloco de código aqui para sempre. Até eu clicar fazer uma tecla, né? O ESC ou esse botãozinho Xzinho aqui da tela, aqui em cima da tela. Se eu clicar nesse botãozinho Xzinho ou ESC do teclado, fecha o programa. Mas calma. Na próxima linha, nós temos o GameClock.tick. Esse GameClock.tick eu botei 60, ou seja, eu vou limitar esse bloco de while em 60 frames por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, eu vou executar esse while 60 vezes. Esse bloco de código 60 vezes. O FPS é basicamente do FPS de jogos que você tem. FPS que você controla lá nos jogos de FPS, né? Jogos de FPS que você controla FPS, enfim. Pleonasmo aí. No caso, eu controlo. Por que você controla esse 60 quadros por segundo? Porque é uma taxa boa de atualizações. Porque se você fazer muito rápido, você vai ter que controlar o seu update, ou as informações na tela de uma maneira mais suave.
mais devagar. Quando você controla com a contigo de 60, se você somar, por exemplo, mais um numa variável, você sabe que a cada um segundo, ele vai somar 60 vezes esse um. Entendeu? Por exemplo, se eu tiver uma variável que controla os segundos, vamos dizer assim, a cada uma passagem do while, ele vai adicionar um. Então, em um segundo, ele vai adicionar 60 vezes, ou seja, um minuto. Então, você tem meio que um controle de tempo no seu fluxo do código. Então, você tem meio que uma ideia que a cada passagem do código, a cada um segundo, aquela passagem do código vai ser executada 60 vezes. Entendeu? Não é mais fácil do que você não ter um controle preciso do tempo? Imagina, o tempo está passando lá, você não tem um controle, um segundo executa 200 vezes, o outro segundo executa 300 vezes, e seu código fica randômico, né? Tipo, do nada o personagem passa de uma velocidade para outra. E aí você quer manter a velocidade constante. Concorda comigo que é bem mais prático você manter um tempo fixo das execuções? Do que? Eu só criar gráficos? Não, mas é o pai, o Heleno está passando para vocês a programação básica do Python, né? As funções básicas, o while, o if, for, enfim. Estou respondendo aqui o José. Enfim, deu para entender essa sacada do tempo? Eu acredito que sim, né? Porque, por exemplo, você está jogando um jogo de FPS. No jogo de FPS, as ações do jogador tem controle. As ações têm controles, mas a movimentação do personagem não tem. Então, o que você quer no jogo de FPS? Não tem controle de FPS sobre as imagens desenhadas. O que você quer, é claro, você não vai correr mais rápido de um tempo para o outro, mas a atualização da tela é muito mais rápida. Então não confunda essa parte, né? Eu sei que pode parecer esquisito, fala assim, pô, mas eu não quero controlar o FPS do meu jogo, pô, eu quero que ele seja 200 FPS. Algumas vezes o controle do FPS nessa parte lógica é importante. É claro, a parte visual não é importante ter FPS. A parte visual você quer mandar na tela o que tiver no buffer lá, né? Tá no buffer da placa de vídeo, manda para a tela, não quero nem saber, ó, 60, 200 quadros por segundo, 300 quadros por segundo. Mas a lógica do jogo é interessante manter controlado. Então, mantém isso. É claro, você pode trocar aqui para 60, 30 FPS, 10 FPS. Faz um teste depois que a gente estiver manipulando a imagem, bota em 1 FPS. Você vai ver seu quadradinho assim, bem lentinho. E é bom para debug também, né? Você quer, tipo, que uma cena seja mais devagar, você pode diminuir o número de FPS para ter uma análise mais detalhada do que o jogo está fazendo ao longo do tempo. Depois eu dou um exemplozinho de como funciona esse GameClock.tick aqui. Lembrando, foi inicializado aqui em cima, né? Ó. GameClock é minha variável, eu criei uma instância aqui, né? pygame.time.clock. No próximo código, na próxima linha de código, nós temos um for. O for ele vai interar sobre todos os eventos, pool de eventos, ou seja, quando você escreve alguma coisa no teclado, ele guarda isso num buffer. Porque assim, não é viável o código ficar toda hora olhando para o teclado e ver qual tecla ele está apertando. Porque imagine, entre você apertar uma tecla e apertar outra tecla, o código pode executar na primeira passagem, olhar a tecla que está sendo apertada, e na próxima passagem, como você clicou, ele não consegue observar essa outra tecla, então pode ter esse problema. Por isso que existe um pool de eventos que guarda essas teclas sendo apertadas e vai guardando isso numa fila, né? Por exemplo, no caso, uma stack, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, você digitou Lucas, por exemplo. Então, ele vai colocar primeiro o L, o U, o C, o A e o S. E quando você pegar esses eventos, você vai começar a pegar o último para o primeiro, né? Vai pegar o L, pegar o U, pegar o C, pegar o A e pegar o S. João, Lucas, depois tu pode me mandar como rodar imports. Peraí, Lucas, depois tu pode me ajudar em como rodar importar aqui. Ah, você está falando do Visual Studio lá, né? Como importar arquivos do Visual Studio?
Posso sim, esse aqui é o último slide, se eu estou explicando o código, aí eu te explico. Então, mantenha isso em mente, que esse pygame.event.get, ele vai te fornecer uma lista de todas as teclas que foram pressionadas. E o que a gente vai fazer com essa lista? A gente vai criar um laço for que vai interar por todos esses cliques, por todas essas teclas que foram pressionadas. Então, por exemplo, se tiver no pool, literalmente piscina, né? Literalmente um pool de eventos. Tiver a tecla K, ele vai, nessas passagens, ele vai ler, você vai ter essa tecla K pressionada. Então, a primeira tecla, por exemplo, que sai do pool, vem para esse event. Esse event é uma variável, ele vai guardar uma das teclas do pool. Então, eu vou interar sobre todo o pool, pegando de um em um e analisando um a um. Deu para entender? Deu para entender? Tipo, o limitar o FP. Então, só. Tá, vou voltar então. Depois eu explico do event. Quando você roda um código, você não tem controle de quantas vezes passou por um determinado código, né? Por exemplo, você cria um laço while e bota printf. Colocar, sei lá, printf e vai colocando o número de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai indo até o infinito. Você não tem controle de quantas vezes vai passar para aquele código, né? Por exemplo, em um segundo. Pode passar 1000 vezes, pode passar 1 milhão de vezes por segundo, né? A cada segundo, aquele código vai ser executado um X vezes. Hein, Isabela? Você tem controle sobre isso? Se não tiver nada verificando? Então, é muito ruim isso num código de jogo, na parte física do jogo, porque, por exemplo, você quer fazer uma bolinha e da tela do lado esquerdo para o lado direito da tela. Concorda comigo, se eu não limitar o tempo e a execução é a esmo, ou seja, vai ser executado conforme o processador demandar, o fornecer, concorda comigo que vai chegar a velocidade vai ficar variando, né? Do lado esquerdo para o lado direito. Porque, vamos lá, velocidade, né? Delta S por delta T. Se nós não temos o delta T preciso, a velocidade muda, correto? Se nós não temos uma base de tempo fixo, isso. Então, se a gente for, por exemplo, para o lado esquerdo, para o lado direito da bolinha, a bolinha vai acelerar, desacelerar, ficar indo mais rápido, devagar. No caso, como a gente não tem controle do FPS, essa bolinha vai pro lado esquerdo, pro lado direito, assim, num instante, num piscar de olhos. Você vai ver a bolinha, você nem vê a bolinha, né? Você vai ver só um risco passando na tela. E, claro, tem essa questão. Pode. Crashando o jogo, bugando o jogo, velocidades a esma. Você quer fazer um personagem correr uma velocidade X, você não consegue. Isso. É como se a gente definisse uma constante de tempo. Como a gente está falando do Big Bang aqui, é como se fosse o segundo nosso. É claro que tem toda a parte da relatividade, né? É como se a gente criasse um sistema de tempo para o nosso universo aqui. Que a cada um segundo, esse while, esse nosso universo, vai ser executado 60 vezes. Como a gente é da física, eu acho que já dá para usar essa analogia. Entendeu? Deu para entender, Isabela? Se não conseguir entender, eu tento explicar de uma outra forma. Isso aí. Depois eu vou exemplificar para vocês isso aí. Aí eu mostro para vocês visualmente como isso altera. Que aí vai ficar bem legal. Como eu falei assim, não se preocupem em entender o código 100% agora, que vai ser repassado para vocês posteriormente. O Pedro levantou a mão, pode falar. Abrir o microfone, ou falar no chat. Então, Lucas, a função for é uma função de laço, certo? Do código. Isso. Tá. É a mesma coisa da função aproximadamente. É que é outra linguagem, mas é a mesma coisa da função loop na linguagem C. Sim. Na verdade, a Ah, linguagem C tá. é for também.
São loop. É verdade, é for também. A função, eu acho que a variável loop, eu não lembro agora ao certo, não é a variável para que o código fique se repetindo? Isso, loop na verdade é o while, mas assim, o while e for são duas funções análogas. Análogas assim, vamos dizer assim, você pode fazer coisas com uma que você pode fazer com a outra também, independente. Ah, tá, O entendi. while, por que a gente usou o while aqui? Porque não é muito bom, porque eu quero executar esse bloco infinitamente, até o game running ser falso, entendeu? Aqui a gente Tá. bota uma condição. O while a gente bota uma condição. O for a gente coloca para ele interar sobre alguma coisa, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então, por exemplo, o while aqui, né, a gente botou uma condição. Enquanto essa condição não for falsa, ele vai continuar executando esse bloco de código. Depois que essa condição for depois que a gente trocar essa game running para falso, ele vai sair e daqui do while, daqui de cima do while, que eu acho que não estava com o mouse na tela, né? Aqui em cima, aqui no while game, ele vai pular direto para o final, né? Para o pygame.kit. Então daqui ele pula direto para cá. Enquanto isso aqui não for falso, ele vai continuar executando esse bloco de código. O for, como eu falei para vocês, ele intera sobre alguma coisa. Esse pygame.event.get, ele é uma lista de eventos. Tem vários eventos aqui, pode ter 10, 20, 30 eventos aqui. Só que eu quero interar sobre ele uma a uma. Ou seja, se tem 30 eventos aqui, esse for, em uma passagem, vai executar 30 vezes aqui. Mas aí não confunda com o while, né? O while vai vir aqui, game clock, vai verificar algumas coisas para saber se está batendo o FPS, né? Vem no for, intera sobre o get, por exemplo, tem 30 eventos esperando no pool. Ele vai executar esse blocozinho aqui 30 vezes. Esse bloco. Peraí. Deixa eu sair vou sair da apresentação e vou colocar direto no código, porque eu posso selecionar o bloco. Aí fica mais fácil explicar. Pygame, Big Bang. Tá, tá, beleza. Janela. Beleza. Estão vendo, né? Sim, sim. Beleza. Então, ó, o while vai executar esse bloco de código aqui. O for vai executar esse bloco aqui. Então, esse pygame.event.get, como eu falei para vocês, é um pool de eventos. Por exemplo, tem 30 eventos aqui, ele vai executar esse for 30 vezes. Então, essa parte do código, por exemplo, vai depender de quantos eventos tem no pool. Se não tiver nenhuma, esse bloco que nem executa. Aí, nós passamos para o próximo if aqui. Se uma das teclas que estiver iterando aqui for o kit, que é aquele xizinho da tela lá, que todas as telas do Windows têm, eu vou passar minha variável GameRunning para falso. Ou seja, na próxima vez que ele vir para o while aqui, ele já vai pular daqui para cá, ele vai sair. Isso se eu clicar no kit. Então, verifica se o X da janela foi pressionado. Está bem comentado o código. Se sim, finaliza o jogo. GameRunning igual falso. Aqui, nós vamos verificar se uma tecla foi pressionada. No caso aqui, event.type. Qual é o tipo da tecla que foi pressionada? É um key down, ou seja, o key down você pressionou a tela. Se você soltar a tela, é key release. É o key up, na verdade, né? Porque alguns chamam key release, enfim. Mas é key up. Key up é você soltou a tecla. Key down é você pressionou a tela. E você pressionou e não soltou ainda. E aí ele vai verificar se essa key, né, no próximo aqui, se esse event key é um escape, é o ESC lá em cima, né? Se for o ESC, game running é falso. Entendeu como é feita a manipulação do teclado e dos eventos do display? Aqui é o evento do display. Vou rodar aqui o código.
Eu acho que eu só... Bom, enfim. Depois eu só tô compartilhando o código aqui. Bom, enfim. Depois que ele executou esse código aqui, fez as verificações, por exemplo, você quer mover um personagem, você bota lá um key down, event.key, que é pygame, ponto, sei lá, key, sei lá, key, underline W. Então, você apertou W, ele quer que faça tal ação no jogo. Você manipula por aqui. Depois, nós temos que colocar esse pygame.display.update. O que que esse código vai fazer? É meio complicado de explicar ele agora, eu vou explicar ele depois mais detalhado. Esse aqui também eu vou explicar mais detalhado no futuro, tá? Esse bloco de código. Isso aqui eu vou explicar também. Vou explicar não, vou mostrar o que que ele altera no código, se você alterar esse número. Se o que acontece se você tirar ele também, eu vou explicar. Essa parte do código é o seguinte: quando você desenha, você não simplesmente desenha e ele aparece na tela do nada. O que que acontece? Existe uma coisa chamada double buffer. Ou seja, você desenha primeiro num buffer, e quando você dá o update, você faz a troca de buffer. O buffer que você desenhou vai ser a sua tela principal, vai ser mostrado na tela. E o outro buffer que você não tem, desculpa, o outro buffer que você estava mostrando vai ser o que vai ser desenhado. Então ele vai fazer essa troca de buffer, por quê? Porque evita flicks na tela. Porque se você desenhar uma coisa na tela e essa coisa na tela não terminou de ser desenhada, você vai ver ela tipo, sendo desenhada literalmente na tela. Tipo, os pixel a pixel. E a gente não quer, né? Agora, assim, se você quiser efeitos por efeitos, você pode tirar essa opção de double buffer. Eu vou explicar mais para frente detalhadamente o que é isso, né? Não se preocupem, depois se quiserem eu faço visualmente como funciona essa troca de buffer. Mas pensa o seguinte, são duas telas. Uma está sendo exibida e uma está sendo oculta. Quando você está desenhando na tela, vai ser desenhada nessa tela oculta. E quando você dá o update do display, ele vai fazer a troca. O que estava oculto vai ser mostrado e o que estava sendo mostrado vai ser oculto. Aí você limpa essa tela oculta e continua desenhando nessa tela oculta. Isso é chamado double buffer. E isso evita os flickzinhos na tela, né? Você literalmente vê o personagem, as animações sendo desenhados na tela. Se você nos jogos antigos não tinha essa técnica de double buffer, você via a tela piscando. Você já viram isso daí já? Então, na hora que Sim, está sim. passando. Como? Eu lembro, alguns jogos mais antigos ficava meio. Acho que é piscando mesmo, né? A palavra. Sei lá, Sim, ficava. sim. Ficava flicando, ou desenhava, não desenhava por completo, assim, você via ele não desenhando por completo, né? Tipo, ele desenhando a tela literalmente, né, o Pedro? Isso mesmo. Então, isso evita esse tipo de problema. Se chama técnica de double buffer. Enquanto você tem uma exibindo, você tem uma outra sendo desenhada. E aí depois, quando você exibe, você só faz a troca do buffer. Qual que está sendo ativo e qual está sendo oculto. E tá, vou ler a mensagem do Gustavo aqui. Então, na hora que está passando na tela dos criadores do jogo, a tela inicial fica oculta até a hora de aparecer. Não, não é isso, Gustavo. O que você está falando é menu, né? É isso? Não, não, não é isso. Vamos supor que você queira desenhar um quadrado. Vai ter a função para você desenhar um quadrado, tal. Tudo bem, Lucas. Vai estar gravado qualquer coisa, você pode assistir depois ou retomar, enfim. Então você vai desenhar um quadrado. Quando você fizer essa função de desenhar um quadrado, ele vai desenhar na tela oculta. Ele não vai exibir na hora para você. Entendeu? E aí, quando você dá o pygame.display.update, ele vai fazer a troca dos buffers. Porque se você desenhar e exibir no mesmo tempo, você concorda comigo que eu estou desenhando ainda? Você vai ver o desenho sendo feito na tela, né? Você não quer isso. Você quer exibir o quadro completo, né? Você quer exibir o frame completo da tela, já desenhada.
Imagine você tá lá jogando um FPS, o player nem foi desenhado ainda e tá exibindo para você. Você não quer isso. Você quer o quadro já desenhado, né? Vamos dizer assim. Você vai para o museu, você não vai ver o cara desenhando, você já vai ver o frame desenhado, né? Seria isso. O buffer oculto seria o desenhista desenhando, e quando trocou o buffer, esse desenho foi para o museu. Você vê o quadro feito. Isso mesmo, Nicola. Nicolas, né? Isso mesmo, Nicolas. Ele fica guardado, desenhando, sendo feito, sendo montado, e quando ficar pronto, ele vai ser exibido na tela. É isso mesmo. E aí, claro, se você desabilitar isso, você tem efeitos de jogos antigos, né? É claro, e outra coisa, esse buffer você tem que limpar ele, né? Se você não limpar, por exemplo, se você quiser fazer um sistema para rastrear um objeto na tela, por exemplo, saber. É um efeito assim, né? Você pode fazer de outras maneiras também. Você quer um efeito de borrão. Você pode usar. Se você não limpar o buffer oculto, você vai ter um efeito de borrão na tela. Porque ele não vai limpar essa tela. Claro, isso aí é um detalhe. Isso aí eu depois explico mais para frente. E a última linha do código é o pygame.kit, que basicamente, quando você finaliza o jogo, ele finaliza todos os módulos utilizados, todas as instâncias utilizadas, deixa o processador livre e bye bye jogo. Sai do jogo, que é a função final. Não sei se deu para entender tudo, claro, não precisa entender 100% tudo, que a gente vai repassar isso, como eu já tinha dito, em aulas futuras. Mas é isso, a aula de hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comentário. Vou falar sobre o Visual Studio, né? Alguém tinha me perguntado como importar arquivos para o Visual Studio. Quem tinha perguntado aí mesmo? Mas vou parar a gravação, porque isso não faz parte do. Parar a gravação? A gravação? Isso não faz parte.